Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou trazer um tipo de conteúdo um pouco diferente do geral aqui que tem nesse canal. O geral eu estou um pouco mais direcionado para resolver dúvidas, problemas diretamente em relação aos temas que estão dentro aí do marketing digital, do copywriting. E esse tipo de conteúdo eu gosto muito de fazer também, mas ele tem um viés um pouco mais reflexivo. E normalmente eu faço isso em cima de livros que eu leio, de conteúdos que eu consumo, beleza? E esse vídeo ele está relacionado ao livro do Paulo Coelho que se intitula O Alquimista. Foi uma indicação de uma penca de amigos, uma penca de conhecidos, então eu resolvi ler. É um livro relativamente pequeno, mas que tem uma riqueza muito grande, apesar do seu tamanho enxuto, pode-se dizer assim, tá bom? E eu acredito que essas reflexões, o que eu vou estar trazendo para cá, eles podem ajudar você, independente da idade que seja, de quem você seja, independente de qualquer coisa, são temas aí relacionados à vida por si só, tá bom? E eu acho muito enriquecedor trazer esse tipo de conteúdo para cá, é um pouco da minha opinião em relação ao conteúdo que eu absorvi e também em cima dos pontos principais de destaque, os eixos que sustentam esse livro, beleza? Vamos nessa. Umas refletidas violentas. Como coloquei aqui, reflexões da vida, Arthurzinho, filosofias, é isso aí. Vamos ver o que nos espera nos próximos minutos. E os eixos desse livro principais que remetem toda essa narrativa, lembrando que ele é uma ficção, é sonhos, superações e persistência, tá bom? São os principais pontos. Muito do que ele fala no livro traduz muito da minha personalidade, o que acabou gerando uma identificação maior ainda. Enfim, a mensagem macro é muito interessante. Por isso resolvi trazer para cá. Vamos nessa. Ao longo do livro, o autor ele passa por diversos pontos em que, como que eu posso dizer, ele bate em algumas palavras-chave, vamos dizer assim, ao longo do livro, que essas palavras-chave elas remetem a coisas que o personagem tem que buscar no livro e que no caso são coisas que a gente, como pessoas, deveríamos buscar na nossa vida. Então eu peguei esses principais pontos, trouxe aqui para o livro e vamos dar uma refletida em cima disso, né? Vamos dar uma viajada, uma mergulhada. O primeiro ponto é a tal da lenda pessoal, que o autor ele chama ao longo de todo o texto do personagem, tem que buscar a lenda pessoal, tem que buscar a lenda pessoal dele, entender? E isso é muito legal. A lenda pessoal ela se traduz em relação ao propósito. E o que eu posso deixar aqui, meu pontinho de contribuição em relação a isso, é que eu acho muito interessante não se acomodar diante das coisas. O propósito em si, algumas pessoas têm mais claridade, têm uma convicção, pode-se dizer assim. Eu acredito que convicção plena, total, 100%, é muito difícil ter em relação a qualquer coisa. Mas porque o acaso está sempre presente, enfim, as varianças, as nossas vontades, nossas emoções estão sempre mudando, enfim, aí já vou abrir essa viagem mais ainda. Mas existem pessoas que têm mais claridade, existem pessoas que têm menos em relação ao que eu vim fazer aqui nesse meio, nesse espaço, qual é o meu propósito macro de vida. Mas a questão é que, apesar de não ter um propósito muito esclarecido, muitas vezes a gente tem bastante clareza do que nos faz bem e do que nos faz mal. E isso caminha de mãos dadas com a nossa intuição, que ela é uma linguagem muito mais direta, que não requer tanta explicação, que já remete totalmente ao que a gente sente, ao nosso interno, sabe? Eu acredito que, como eu disse, apesar da gente não ter clareza muitas vezes de para onde seguir, para onde, mas eu tenho uma clareza total de o que me faz bem e o que não faz bem. E o que caminha em relação ao nosso propósito, até me apoiando aí num eixo aí de um outro livro, do Osho, que é um filósofo muito interessante, por sinal, também fica outra baita indicação, que ele tem uma penca, trilogia, sequências de livros, que ele fala que basicamente a vida por si só, o nosso propósito, ele caminha em relação à harmonia das coisas. Quanto mais harmônico, mais próximo a gente está do nosso propósito. Que, enfim, não é evitar atritos. Vão ter vários pontos de desarmonia ao longo da vida, mas quanto mais harmônico a gente vive, mais a gente tende a estar próximo do nosso propósito. E
o nosso propósito, ele desaflora o nosso real potencial diante de estar fazendo alguma coisa. Eu acredito que nós só consigamos desenvolver o real potencial, traduzir de verdade o que a gente consegue entregar da melhor maneira quando a gente se encontra realmente fazendo o que a gente está executando. E para que eu esteja de fato presente naquele momento, fazendo o que eu estou executando, eu preciso ter um mínimo de apreço por aquilo. Senão eu não consigo me encontrar muito, eu divago nas ideias, eu fujo um pouco daquela execução. E quando de fato eu consigo mergulhar alguma coisa, é quando mais eu me encontro naquilo. Claro que existem situações e situações, tocando nesses pontos, pode-se dizer assim, de repente desenvolvimento pessoal, seguir ou não seguir determinado caminho, ele requer que a gente pense e avalie e bote na balança diversas outras situações, porque desenvolvimento pessoal está relacionado com pessoas, pessoas estão relacionadas à vida e a vida se divide em diversas camadas. Então é difícil, é delicado tocar nesses pontos, eu sei, eu tenho plena consciência disso, porque quando eu estou falando de seguir ou não algum objetivo, algum sonho, algum propósito maior, eu não estou lidando só com a minha vontade, vai muito além disso. Tem muitas vezes o quesito social, financeiro, emocional, familiar, que envolve tudo isso, claro, com certeza. Mas o principal é não esquecer o que a gente sente aqui dentro, a vozinha que apita na nossa cabeça direto em relação à harmonia das coisas para buscar o que a gente realmente se identifica e conseguir explorar e entregar esse maior potencial. Que isso vai fazer com que a gente, por si só, evolua da melhor maneira, acredito eu, como também contribua para todo o nosso entorno. Porque eu acho que esse é um dos pontos principais quando a gente acaba tocando em propósito, em desenvolvimento pessoal, enfim, desenvolvimento no âmbito geral. Como seres humanos, que é quanto melhor eu faço e lapido a mim, melhor eu consigo contribuir para o entorno. Então eu não preciso me preocupar, de certo modo, em contribuir com as pessoas à minha volta. Porque quanto melhor eu tiver comigo, melhor isso vai acontecer com o entorno também. É natural do ser humano. O ser humano não nasceu para destruir um ao outro, para avacalhar com um ao outro, para não dar a mão, para não estender. Não, isso é natural do ser humano. A ajuda, a contribuição. Isso é natural. Tá com a gente. Como reprodução, como comer, como dormir, enfim. E formação de sociedade, né? Crescer, ajudar, contribuir com o próximo. E quanto mais a gente consegue se desenvolver, mais a gente consegue ajudar com o entorno, em N sentidos. Então, a mensagem já, bons minutos refletindo um pouquinho em cima disso, que é literalmente isso, ter não só esse direcionamento da atenção para buscar essa voz que fala, que guia, além do que a gente consegue explicar, que é a questão da intuição e do que a gente sente, e é também ter coragem, principalmente para agir diante desses pontos, né? Porque muito mais fácil seria se acomodar diante de diversas situações. Eu vim de um ensino médio muito fraco, absurdamente fraco, e eu fiquei quase 3 anos aí para conseguir entrar numa universidade federal. Tá me dando uma coceira agora. Eu consegui entrar numa universidade federal, me formei e decidi que não era aquilo. E já fiz uma transição, já mergulhei em cima de um tema que eu já estava estudando um pouco, mergulhei, fui mergulhando mais ainda, cavando, e hoje eu estou aqui gravando vídeo para o YouTube, uma coisa aleatória, mas tem relação total, direta com o que eu vejo hoje, que caminha para ser o meu propósito, vamos dizer assim. E eu acredito que é isso. Além de entender isso, não adianta só escutar, é preciso agir. E para isso a gente precisa de coragem, né? Que, enfim, não vou dar já um spoiler de um outro ponto que vai tangibilizar um pouquinho disso, mas basicamente isso, da gente explorar esses pontos que conseguem também, por si só, nos explorar muito melhor. E quanto melhor a gente faz isso, mais a gente consegue contribuir, tanto para a gente mesmo quanto para o nosso entorno. Beleza? O ponto 2 são os sinais, a linguagem universal. Eu já acabei tocando um pouco nesse ponto, que ele remete à tal da intuição, o que ele chama, né, de os sinais, fulano, você tem que escutar os sinais. O Paulo Coelho está sempre traduzindo lá, jogando lá para dentro. E essa questão, ele é a linguagem universal. Tudo, aí vai a questão da intuição. Eu posso não falar árabe, eu posso não falar aramaico, chinês, japonês, o cara que está do meu lado também, mas, por exemplo, se eu pego um instrumento musical para tocar do lado da pessoa, eu não estou falando uma língua diretamente, mas a gente está conversando.
A emoção, o que a gente sente, ela é algo muito maior do que as palavras compreendem. Agora até já dei uma rimada em relação a isso, mas eu acredito que seja totalmente verdade. A gente tem essa linguagem universal, vamos dizer assim, que é a tal da intuição, que é o que eu bati já no ponto anterior em relação ao propósito, da gente não se ensurdecer, vamos dizer assim, para essa voz, que está sempre presente, que está sempre presente. Cada vez que a gente faz alguma coisa, independente se sejamos só nós que estamos ali olhando aquilo, a gente sabe, e essa voz também que nos acompanha, ela observa tudo isso. Todas as vezes que a gente se nega a escutar, ou que a gente escuta e acata e age de acordo com isso. E eu acredito que, claro, quanto mais a gente escuta esses sinais, essa linguagem universal, que de certo modo é a nossa intuição, mais a gente caminha para o nosso propósito e a vida segue por si só com mais harmonia em relação às coisas que a gente está fazendo. E quanto mais a gente segue por esse caminho, melhor tendem a ser os resultados diante de tudo que a gente está buscando, entendeu? Então é fato. Cada um sabe o que passa por dentro de si. Agora pegando a frase de um amigo aí que eu gosto, que é um dos meus melhores amigos, que gosta de falar muito, que é cada um sabe a doçura e a lamúria de ser o que é. E é verdade, os percalços, as vitórias, tudo que a gente passa, e principalmente essa questão de saber o que está em harmonia e o que está em desarmonia. A gente pode não falar, a gente não precisa nem explicar. A conexão ela é muito mais direta do que as palavras. A gente já sente diretamente quando a gente está no caminho de alguma coisa, quando aquilo faz bem, quando aquilo não faz bem, quando aquilo foi legal ou não foi. Independente da situação que for, independente seja lá o que for. E basicamente esse ponto é de não se apagar para isso, não fingir que a gente não está escutando. Porque, claro, tudo na vida tem um preço de se fazer e de não se fazer também, né? E de se fingir de surdo, acredito que seja o maior deles, para essas coisas que a gente escuta dentro de nós mesmos e principalmente que a gente sente. Beleza? Vamos nessa, o ponto. Ui, rapaz, eu estava no ponto 2, vamos para o ponto 3, né? O ponto 3 é, é extremamente crucial, ainda mais diante dessa situação que a gente vive de uma aceleração constante, que cada vez mais a gente é induzido a estar introduzido realmente em mídias e está imerso em acelerações e é um computador com 25 telas e tem que estar fazendo 25 coisas ao mesmo momento. Eu tenho que estar, enfim, imerso nessa aceleração constante que vive o mundo, né? E tende cada vez mais a acelerar. Não vou abrir tanto esse raciocínio, mas basicamente isso. E então a gente já vive uma aceleração constante que a gente acaba não percebendo a jornada. É a mesma coisa que a gente está dentro de um carro acelerando absurdamente a milhões por hora. A gente mal consegue perceber o que está passando à nossa volta. A gente vive preocupado se vai bater o carro ou não, se vai ter uma colisão, se vai dar ruim, se vai dar bom. Ao invés de dirigir numa velocidade moderada, é assim que eu penso, ao menos em relação à minha vida. Então, tá seguindo uma velocidade moderada que eu consigo aproveitar o potencial do veículo, no caso o meu corpo, quem eu sou, e não vou já sair fundindo o motor. No momento ou no outro eu dou uma aceleradinha a mais, beleza, freio um pouquinho, mas tento manter um ritmo, vamos dizer assim, saudável para as coisas, para que eu consiga dirigir bem, consiga explorar o potencial da máquina que está me levando e que também consiga aproveitar todo o entorno, toda essa jornada. Porque a vida em si, ela não é o destino, a vida é o caminho. O destino todo mundo já sabe, né? O fim do slide, né? Ficar tudo preto. Então, é isso, eu acredito que o que muda de cada um, basicamente a vida de cada um é a jornada. E a gente está sempre preocupado com o que a gente vai alcançar daqui a pouco, o que a gente vai alcançar daqui a uma semana, daqui a 15 minutos, tendo a resposta daquela pessoa, tendo isso, tendo aquilo. E a ansiedade toma conta cada vez mais e cada vez mais é necessário se buscar meios e artifícios que reduzam um pouco isso. E claro, eu não estou falando qual meio tem que usar, não estou indicando meio nenhum, enfim, mas é basicamente isso. A gente vive acelerado, a gente acelera, acelera, acelera para depois buscar meios de reduzir isso daí, porque cada vez mais é normal ver as pessoas tomando medicamentos e tomando isso para conseguir foco, para conseguir atenção, para conseguir reduzir a ansiedade em diversos sentidos. E aí fica o ponto de relembrar que, basicamente, a vida é a jornada, a vida é o caminho,
A vida não é o chegar lá. O chegar lá, pô, é bacana, muitas vezes a gente quer chegar porque quer ter uma mudança na vida, XY, quer atingir alguma coisa, mas, claro, ninguém tá, vamos dizer assim, me faltou a palavra certa que eu gostaria de cravar agora nesse momento, vamos dizer, mas ninguém está impossibilitado de arcar, de conviver com ansiedade, ela é normal. Aí eu já estou falando de um ponto que é uma ansiedade exagerada em relação às coisas. Mas a gente não pode deixar a vida passar porque a gente vive em cima de uma busca constante, incessante e totalmente extenuante, cansativa e desprendendo uma penca de energia, esquecendo de todas as outras áreas que fomentam, que formulam a nossa vida, né? E em relação a essa questão da jornada, tudo carrega aprendizado. Os momentos fáceis, os momentos difíceis. Eu acredito que seja isso. Quanto mais a gente se concentrar no presente, melhor. Porque a gente sente para nossa mente, para tudo. Quanto mais a gente entender, tem uma frase que eu gosto muito do Epicteto, que ele fala: não queira que a vida seja como queres, queira que seja como é. Assim terás um curso mais tranquilo. E é basicamente isso. A gente entender que a gente tem que tirar aprendizados de qualquer situação, seja ela boa ou ruim. E até o bom e ruim ele é totalmente relativo. Na vida existem coisas positivas e coisas negativas. E a gente modela a maneira como a gente olha para tudo isso. É a famosa perspectiva. Então, basicamente isso, controlar o nosso olhar diante das coisas e aproveitar a jornada de fato. Porque daqui a pouco, quando vê, pisca os olhos, se você está correndo, se você está fazendo por onde, está buscando de verdade as coisas que ambicionam para a vida, daqui a pouco você alcança aquilo. E quando você alcançou aquilo, e aí, o que acontece? Perde a graça da jornada, por causa de certo modo, entre aspas. Porque eu fiquei visando tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo, que a minha vida se resumiu à busca por aquilo. Quando eu atingo aquilo, acaba perdendo um pouco o significado. E a gente vê direto, se encontra com pessoas que conseguem atingir e tatear esses resultados. E não no sentido positivo, no sentido de certo modo negativo, porque a pessoa ela bota o propósito da vida dela, o real motivo ela está fazendo na busca do carro, do apartamento, do status XY, e quando ela alcança aquilo, ela fica vazia, porque ela não consegue valorizar de verdade a vida, o que acontece ao longo do caminho, no entorno dela. A trajetória se resumiu ao fim, e não é isso, é o caminho em si, beleza? Vamos continuar, porque esse vídeo está dando quase 20 minutos. Eu pensei, não, vou dar uma refletida leve. E, meu Deus, vai dar um vídeo de meia hora aqui para eu bater meia dúzia de pontos. A outra questão aqui que eu acho crucial e que ela fundamenta os outros pontos todos, basicamente, da nossa vida, que é o tal do fluxo, seguir o fluxo, que o autor ele fala ao longo do livro inteiro, que é o tanto seguir o fluxo é o tal do fazer. E fazer independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. E isso ele está atrelado e está relacionado diretamente com o lance da coragem. E aí eu já toquei um pouco nesse ponto no início do vídeo, falando do propósito, e eu acho que é algo muito interessante a se fazer, a se pensar, que é o ter coragem de fazer, simplesmente. A pessoa corajosa, talvez você já tenha escutado isso, não é aquela que não tem medo, mas é aquela que age independente da presença dele. Porque se a gente esperar por qualquer coisa na nossa vida, a gente acaba não fazendo, a gente fica parado. E não dá para se viver com medo. O medo ele serve de alerta, ele é um indicador, beleza, é natural viver com medo. Mas o medo exagerado, assim como a ansiedade, eu acho que não é muito interessante. Ao menos eu não levo as coisas assim para a vida. Se eu tenho vontade, se tem alguma coisa apitando dentro de mim que eu tenho que fazer aquilo, eu escuto. E depois que eu escutei, vai de mim fazer, agir ou não agir, me acomodar com aquilo. Como eu disse, tudo tem um preço, fazer ou não fazer. Então eu prefiro, eu opto sempre por realizar, por executar as coisas para eu encontro do que eu realmente acredito e busco para minha vida. E para isso, claro, requer coragem. Não se acomodar num trabalho que não me faz feliz, não me acomodar num relacionamento que não condiz com o que eu realmente busco para minha vida, com amizades que me cercam, com raciocínios, com pensamentos, com atitudes na minha rotina própria, com hábitos meus que me acompanham há determinado tempo, que não me fazem feliz e não me fazem caminhar porque eu realmente estou buscando. É preciso coragem para agir em todo que é momento.
na nossa vida, porque a ação ela está sempre relacionada com o abandono de alguma coisa, porque é sempre uma troca, sempre que quando eu faço uma escolha eu deixo outras de lado, e para que eu mude eu tenho que me despedir de alguma coisa que já me acompanha. Então muitas vezes esse abraçar ao acaso sem saber direito o que vai acontecer daqui para frente quando eu fizer alguma coisa traz muito medo para as pessoas na tomada de decisão em relação a vários pontos da vida. Mas eu acredito que a mensagem que eu posso deixar nesse ponto é simplesmente, entre aspas, não que seja fácil de maneira alguma, mas fazer. Quando a gente tem clareza e tem essa luzinha apitando para onde a gente deve seguir, não só escutar, dar essa atenção, como também agir em relação a isso, que é o mais importante. Porque depois, se a gente se acomodar diante de alguma coisa com o passar do tempo, não tem muito o que exigir da vida, porque ela nos entrega com base no que a gente entrega para ela. Então é isso, fazer sempre o melhor, da melhor maneira possível e ter coragem, independente do caminho. Não ficar esperando um milagre de viver como super-herói, acordar que eu sou super-homem, não vou ter mais medo de nada. Não, buscar aquilo independente da situação, porque eu estou caminhando alinhado com as coisas que eu acredito, com as coisas que vão me fazer bem. E é isso que eu tenho que fazer para minha vida e agir da melhor maneira em relação a isso. E fazer de verdade. É, como a galera fala, né? Faca na caveira mesmo, tipo, não tem muito arrego nesse sentido, sabe? Muito da minha vida eu pratiquei esporte pra caramba, eu desenvolvi uma disciplina muito acirrada em muitas coisas que hoje, se eu vou me comprometer com alguma coisa, a partir de tal horário, de tal momento eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer, independente de qualquer coisa. E esse que é o ponto principal, que já está incrustado na minha personalidade, de certo modo, eu alavanquei muito mais com o esporte e com outras atividades que eu me comprometo ao longo da vida, mas é isso. E é isso, né, no caso. Fazer independente da situação, porque dá para se viver muito com determinadas situações, mas de longe o que menos me agrada é a frustração de não ter agido quando eu era para agir, ou ter a ideia na minha cabeça que eu fui, de certo modo, covarde diante das oportunidades e diante dos cenários que se mostraram na minha frente. É aquele papo, quem não arrisca não petisca, então a questão é agir, fazer. Não basta eu ver o caminho, eu tenho que percorrer o que está na minha frente. E isso independe de qualquer coisa. E para qualquer cenário, para qualquer área da vida. Enfim, é isso. Se eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de vídeo, porque sinceramente eu começo a falar, já começo a me abrir uma penca de ideias e vão para esse caminho, vão para cá, vão para lá. Aí eu tenho que cuidar para não sair abraçando muita coisa. Senão aí eu me passo gravando vídeo de hora aqui refletindo. O quinto ponto é a tal da alma do mundo, que eu acho muito interessante isso, que é a conexão universal, as coisas todas estão ligadas e o que acontece na nossa vida, ele caminha para o nosso propósito e nada nesse mundo ele tem um intuito, situações que a gente passa, que a gente busca de, como eu posso falar, ele não busca nos diminuir, ele não busca nos maltratar, e sim realmente incrementar, caminhar em prol do nosso progresso, cada situação. E por si só tem uma passagem, agora eu vou me ancorar em mais outro livro, do Caibalion, que eu já indiquei ele aqui em outro vídeo, de outros livros que eu falo, até se quiser procurar por aqui, tem indicação também. E que é a tal da ideia do tudo está no todo e o todo está em tudo. Se a gente para olhar um macro, meu Deus do céu, agora tô até com medo da viagem que eu vou entrar, vou até segurar um pouco no freio. Mas no momento em que a gente para olhar para as coisas, tudo é feito de matéria. Qual matéria? Independente seja lá qual for, se a gente olha para ferro, para metal, para carne, para qualquer coisa. São tudo prótons, elétrons, nêutrons, e isso se deriva tudo que está no universo. Tudo no universo, vamos dizer, que é feito da mesma coisa, de uma matéria-prima, sei lá, enfim, não cheguei nesse ponto ainda de clareza de desenvolvimento para ter tal afirmação. Mas o, o mundo por si só, ele se conversa.
em relação dessas coisas estarem conectadas. E da maneira que essas coisas estão conectadas, se a gente para olhar para a natureza, se a gente para olhar para os animais, se a gente para olhar para o fluxo todo de vida ao nosso redor, claro, tirando as, vamos dizer assim, as interferências humanas, o que o ser humano contribuiu aí, criou de sociedade, os mecanismos em relação à mão do homem, mas em si ao mundo em si. Se a gente olha as coisas, elas convivem em harmonia, sabe? Se a gente olha o rio, ele está sempre correndo lá bonitinho, se ninguém interferir, vai estar sempre correndo, vai ter sempre peixe, vai ter peixinho crescendo, vai ter natureza ao redor, as coisas vão estar se desenvolvendo, está tudo conectado, está tudo envolvido pela mesma coisa. E isso acaba tocando a gente em relação à vida. E basicamente esse ponto é isso, que o mundo ele caminha em harmonia e a gente faz parte do mundo, a gente faz parte desse universo. E as coisas, independente do cenário, independente de onde que a gente esteja, se a gente estiver agindo, estiver fazendo as coisas, isso vai nos levar para onde a gente realmente deseja, porque a gente está realmente buscando. O mundo conspira para isso e não o contrário. Por mais que muitas vezes isso vá de encontro com o cenário que a gente está vivendo, tá bom? Então não vou me alongar muito nesse ponto, mas é basicamente isso. Conexão universal, as coisas estão ligadas e a gente faz parte de um propósito maior. Se a gente estiver fazendo a nossa parte, não tem por que as coisas darem errado. É basicamente isso. Tá tudo conectado e o que acontece com a gente nesse cenário, nesse mundão, é para que a gente fique cada vez mais forte e consiga caminhar em direção que a gente realmente busca. O nosso propósito maior, estando ele, claro, totalmente estampado na nossa face ou não, tá bom? E claro, mais uma vez batendo no ponto anterior e em outros, não adianta a gente ter clareza somente, a gente precisa agir, precisa percorrer o caminho, tá bom? Sem me estender mais nesse ponto, Jesus, já vai dar quase meia hora. Vamos nessa. Último ponto, que é o real tesouro das coisas. Como eu falei no início do vídeo, no tal do livro do Osho, ele fala muito em relação à harmonia das coisas, de da gente conseguir traduzir não o nosso propósito, mas a nossa vivência aqui como, vamos dizer assim, certa ou errada, de certo modo, bem grosseiramente, em relação a estarmos ou não em harmonia com o nosso interno e com as coisas que nos cercam. E o real tesouro de verdade dessa vida, quanto mais eu estudo, como eu disse, no auge dos meus 28 anos, mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu vivo, mais eu percebo que as coisas aqui elas não são materiais, por mais que a gente tente buscar, tente traduzir as nossas necessidades ou o que a gente acha que é necessidade em relação às coisas externas, coisas materiais que a gente cria, que a gente desenvolve, a nossa satisfação, ela não está no material. Nossa satisfação real, de verdade, íntima. E aí eu pesco mais uma frase, já que eu estou falando de livro, então já vou pescar várias frases de vários livros ao longo desse caminho, mas uma frase que eu gosto muito do Trudeau, que também tem indicação dele nesse vídeo que eu falo de alguns livros aqui, que eu falo do Caibalion, que eu falo de um livro do Trudeau, que é o que é essencial, a alma, o dinheiro não compra. E isso é uma verdade, para mim, grotesca e estampada na minha cara desde sempre, das minhas experiências até hoje. Que inclusive uma delas que mais pesou para que eu tivesse entendimento disso foi ter tido a perda, entre aspas, perda, do meu pai quando eu tinha ali 15, 16 anos em 2013. Então, isso foi bem forte, eu consegui desenvolver em vários pontos e enxergar de uma maneira diferente a vida de muitas pessoas que não passaram por essa experiência. E claro, não é preciso passar por essa experiência, mas isso traz, acredito eu, uma maturação mais trouxe uma maturação um pouco mais cedo, mais antecipada, de certa forma, para vários aspectos da minha vida, como eu enxergo várias coisas. E isso é verdade, não adianta, é uma coisa que eu acredito piamente, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, eu vou ser um multimilionário, que eu vou comprar uma mansão, que eu vou viver numa cobertura, se eu não estiver feliz comigo, eu vou ser infeliz em qualquer lugar que eu esteja, independente das minhas posses, do que quer que eu tenha. Sempre o primordial é o interno. Outra frase também, já que é para ficar citando um monte de frases, para quem gosta de frases, que é: seja você a transformação que você quer no mundo. Isso é de um
cara que pode se dizer assim, que também é um filósofo, um grande pensador, um Mahatma Gandhi, e é muito disso, porque quando eu sou aquilo que eu busco, eu também transmito isso para o meu redor. E quanto melhor eu tô, melhor eu consigo ajudar as pessoas que estão no meu entorno. Também falei disso no início do vídeo, e é nisso que eu basicamente acredito. E outro ponto também, se é para pegar mais reflexão, da professora Lucilena Galvão, também é uma grande referência minha, e ela contesta num ponto, tem um vídeo que ela fala muito sobre a questão, e se nós pararmos para pensar que o que nós vemos fazer aqui foi a nós mesmos? E eu acho que muito se resume a isso, porque mesmo se eu pensar em não ajudar o outro, quando eu ajudo a mim, já respinga nele. Mais ainda, quem sabe, do que se eu pensasse em ajudar ele diretamente. Não estou dizendo que não tenha que pensar em ajudar os outros, não. Tem que prestar bem atenção no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo foi isso, essa frase. Que justamente essa questão do quanto melhor eu me ajudo, melhor eu consigo ajudar o entorno e melhor tudo isso contribui para o mundo, para o bem-estar geral. E acho que já deu para dar uma breve elucidada nesse último ponto do livro, que é basicamente isso. A gente não esqueceu o que tem real valor diante da nossa vida, o que realmente vale a pena aqui, durante essa brevíssima, minúscula estadia, que realmente é o que se passa por dentro da gente, fazer a manutenção disso tudo, para que a gente consiga respirar, respingar, transportar para fora coisas melhores ainda, e com isso contribuir para o que está ao nosso entorno. E ter a total clareza de que o tesouro que a gente carrega de maior valor não mede carne e osso, isso daí de longe, e também muito menos de madeira, de ferro, de diamante, de ouro, não tem nada a ver. Antes do homem interferir em relação a qualquer coisa dessas, isso daí era um mineral, e é um mineral, com um monte de barro em volta, com mais uma penca de outros minerais incrustados que a gente busca, que a gente escava dentro da terra. Então, basicamente, não vou me estender muito, mas acho que já deu para ter entendido esse ponto, beleza? O que é essencial para a gente, o dinheiro não compra e o material não tangibiliza isso de longe. Então, que a gente consiga ter clareza disso e buscar para nossa vida o que realmente vale a pena. Beleza? Rapaz, terminei o vídeo até rimando. É isso. Fica a indicação desse livro absurdo, muito bom, gostei demais de ler, por causa que é uma narrativa, uma ficção com vários pontos que contribuem, que tocam na nossa vida. Então acredito que seja muito enriquecedor, é uma leitura muito boa, muito gostosa, pode-se dizer assim, por sinal. Eu praticamente nunca uso essa palavra, foi até estranho ter falado, mas é isso, uma leitura muito boa, muito fluida, muito leve e que carrega muitos pontos enriquecedores para a nossa vida como um todo. Tá bom? Fica a indicação, O Alquimista de Paulo Coelho. E aí uma reflexão aí que passou de meia hora. Misericórdia. Valeu! Até os próximos capítulos, sejam eles mais ou menos reflexivos. Valeu? Ah, e antes que eu me esqueça, se gostou do vídeo, curte aqui embaixo, deixa um comentário, compartilha com cachorro, amigo, papagaio, periquito, enfim, você que manda. Curte, comenta o vídeo para que eu saiba outros temas que eu posso trazer, outros tipos de livro, outras reflexões, ideias, enfim, pautas, pontos que eu posso contribuir de alguma maneira para o seu desenvolvimento da melhor forma possível. Valeu? É isso. Curte, compartilha, comenta, enfim. Se inscreve no canal. Tchau!